que nos fizeste subir ao Egito para morrestes nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio de um pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá, e será que viverá todo o povo, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste sucedida, picando alguma serpente a alguém. Quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Só até aqui. Palavra maravilhosa, não é? Deus deixa sempre um ensinamento para a gente. Deus está sendo tremendo comigo e contigo na noite de hoje, e nos dá essa palavra. Aqui nós temos falado tanto hoje, desde o início está falando para a gente ouvir o Senhor. Aqui eles estavam saindo em uma peregrinação, aonde eles estavam murmurando o tempo inteiro. Desde que eles saíram do Egito, esse povo murmurava, ele reclamava, nada estava bom, tudo que Deus fazia não era bom. Eles tinham diante deles milagres tremendos, mar aberto, maná do céu, carne vinha do céu para eles, eles tinham tudo na mão deles, mas sempre murmurando, sempre desacreditando do Senhor. Será que nos dias de hoje é diferente? Será que nós temos acreditado no Senhor? Às vezes a gente chega diante do homem de Deus e fala: ora por mim. A gente vai orar, mas é feita a vontade de Deus. Deus sabe nos ensinar. Aqui seria tranquilamente Deus tirar todas essas serpentes, mas se Ele tira a serpente, Ele não acabaria com a rebeldia do povo, continuaria as murmurações. E Deus repreendeu o povo. Ele deixava que as pessoas seriam picadas pela serpente, e teriam que chegar diante da serpente de metal e vivia normalmente, era curado. Deus não precisaria daquela serpente de metal para curar o povo. Ele podia ter tirado as serpentes. É que às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes a gente está passando determinada dificuldade em nossas vidas, é pela nossa própria rebeldia. É nós que corre. Quantas vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo pela gente? É mais fácil murmurar pelas coisas que queremos do que agradecer o que Deus tem nos dado. É muito mais fácil a gente reclamar que não tem isso, que não tem aquilo. A boca fala demais, e Deus quer que nós escute Ele. Só que não, a gente só sabe pedir e pouco agradecer. É assim nos dias de hoje. Deus mandou levantar uma haste, uma serpente. Lá atrás isso aconteceu, nos tempos de Moisés. E hoje como é que nós vivemos? Foi levantado de novo numa haste. Deus deu o seu único Filho unigênito para nos salvar. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi feito de maldição por mim e por você, para nós estarmos aqui hoje falando a palavra dele. Mas a gente temos que estar crendo nele. Ei, fecha teus olhos, olha para o madeiro. Ele morreu por mim e por ti. Ele levou junto dele todos os nossos pecados.
Mas a gente vive sendo picado pela serpente. A serpente é o Satanás. E a picadura que a gente leva hoje da serpente é o pecado que a gente leva dentro de nós. Cada um temos o nosso pecado. É nós que estamos pecando. Deus está dizendo para mim e para ti na noite de hoje: ei, fecha teus olhos, se arrepende. Se arrepende que ainda dá tempo. Se arrepende diante do madeiro, fecha seus olhos, abra seus olhos espirituais, veja aquele Jesus pendurado, sofrendo naquela cruz por mim e por ti. E por que a gente fica pecando todos os dias? Vai lá, pede perdão, mas não se arrepende. Ei, Deus está falando: eu quero arrependimento de verdade. Arrepende do teu erro, arrepende do teu pecado. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, Pai, ele foi na cor de bronze, que é a cor da justiça. Ele é a justiça de Deus para mim e para ti. Ele foi trazido novamente aqui diante de nós para levar nossos pecados, e todos os dias nós temos a oportunidade de estar diante dele e falar: Senhor meu Deus, cuida de mim, Pai. Aí eu e você fala assim: Deus não está falando comigo? Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Irmão, Deus fala com todo mundo todos os dias. Deus não fica em silêncio com ninguém. Ele fala em louvor, Ele fala em palavra. Ei, você não quer escutar o que Deus está falando? Sabe por quê? Porque não convém para mim e para você o que Deus tem falado. Então é mais fácil a gente pegar e dizer assim: Deus não fala comigo. Ele está falando o tempo inteiro a palavra dEle. Ele tem ensinado: olha, filho, anda por esse caminho que eu estou endireitando as tuas veredas. Mas a gente destrói tudo. Tudo que Ele arruma para nós, nós temos capacidade de ir lá e destruir. Nós vamos pecar de novo. O Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo hebreu. Por quê? Ele estava trabalhando? Não era isso. O povo se afastou de Deus, e quando eu e você se afasta de Deus, Ele se afasta de nós. E nós estamos carregados, sobrecarregados até o teto de pecado. Eu não sei o que tu tem feito, o que tu tem clamado, o que tu tem pedido. Eu só sei que na noite de hoje Deus está falando: arrependa-te em verdade. Vem para mim. Como foi falado na outra pregação, quantas vezes nós levamos bagagens e a gente vai pegando pelo meio do caminho coisas que não é nossa, e a gente vai: opa, mais uma. As bagagens que a gente leva, às vezes a gente não percebe que entrou no nosso vagão. Tem bagagem que ela entra que a gente nem vê de onde chegou. A bagagem da língua. Essa bagagem é tremenda. A língua, um pequenininho membro que fica escondido na toca dos dentes. Mesma língua que abençoa, ela amaldiçoa. Quantas bagagens nós temos pego de línguas? Quantos pecados nós temos cometido? O salário do pecado, quem sabe, é a morte. Todo mundo sabe, o pecado é a morte. Esse é o salário. Como que estamos diante do nosso salário? Dá tempo de se arrepender. Todos os dias dá tempo de nós se arrependermos dos nossos erros. Às vezes temos perdido algo que não era para perder. Mas é mais fácil a gente falar: alguém tirou daqui, pôs para lá, levou embora. É mais fácil a gente ver que a pessoa foi embora ou levaram algo seu, eu não sei. Que Deus está dizendo: é mais fácil falar: o erro está nele, o erro está nela. Não, o erro está em não fechar os olhos e olhar com olhos espirituais para o madeiro, lembrar de que Ele morreu por mim e por ti por causa dos nossos pecados. Ele livrou a gente de todos os nossos pecados. Então Ele está dizendo claramente: pare de pecar.
Quantas vezes nós queremos ser juiz nessa terra? Quantas vezes nós queremos ser juiz? Nós julga um, julga outro. Ei, quem julga é Deus. Nós temos que parar de querer ter língua grande. Olha, aquele irmão faz isso, aquele irmão... Ei, quem vai ver é Deus. Quem vai ver é Deus. E na verdade Deus nem pede opinião para mim e para ti. O julgamento é dele, é no grande dia. Só que muitas das vezes a gente não consegue entender. A gente quer se colocar numa posição que não é nossa. E quando nós se coloca na posição que não é nossa, nós comete um pecado. Mas é um pecado que a gente às vezes não vê. A gente não percebe que está indo por esse caminho. Às vezes a gente não consegue enxergar que está indo pelo caminho errado. E Deus está falando para mim e para ti: para de murmurar. Para de murmurar, que cada vez que tu murmura, tu peca. Agradece tudo que tu tem. Tu está de pé, tem muitos que estão em cima de uma cama, tem muitos que nem andam. E a gente vive chorando as mágoas, chorando as mínguas, chorando o que nós não temos. Ei, eu e você temos Deus. É isso que nós temos, Deus Todo-Poderoso. Se jogue nos pés dele, clame a ele, que é ele que vai fazer por mim e por ti. Não é ninguém que vai fazer, é ele que pode fazer. Dobre teu joelho, como foi falado aqui. Estamos orando errado. Dobre teu joelho e ore certo. Fale com Deus. Se arrependa diante dele, como fez Ana. Ela se jogou, ela se entregou e falou com ele. E ele o fez o pedido. Você sabe por quê? Muitas vezes está aqui dentro o erro meu e teu. Está aqui dentro. O nosso coração é um campo enganoso. Quantas vezes a maldade está dentro de mim e de ti? A gente fala que serve um Deus maravilhoso. Vou abrir a Bíblia no livro de Marcos 7, versículo 21. Marcos 7, versículo 21. Amém, amados? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades e o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminaram o homem. A palavra é clara, a palavra é bem clara para mim e para ti na noite de hoje. Deus faz por mim e por ti, mas a maldade está dentro da gente. Tem que tirar essa maldade da gente, para a gente ter um coração limpo diante de Deus. Mas a gente primeiro fica em disputa. Tudo é disputado. Tudo que a gente vai fazer é disputado, tudo é desconfiado. Ninguém acredita que Deus está falando. E às vezes Deus fala: não, eu não acredito. Eu preciso de uma confirmação aqui, de uma confirmação ali. Ei, Deus já falou. Mas por que a gente tenta confirmar 1 milhão de vezes com 1 milhão de irmãos, com 1 milhão de pastor? Se Deus já falou, é porque tu quer escutar o que tu quer, não o que Ele falou. É por isso, só isso. Mas a gente fica procurando o quê? Confirmação. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de ti. Entre em espírito e recebe as palavras. Pede discernimento que Ele vai te mostrar para mim e para ti. Como eu costumo falar, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que vem aqui, vem primeiro, depois vai aí. Ah, mas o pastor está falando isso, o pastor também leva, porque isso aí o pastor aprende todos os dias. O pregador todos os dias aprende. Não adianta simplesmente pegar o microfone e falar o que eu quero. O que eu quero são coisas lindas e bonitas. Mas o que Deus quer é mais lindo ainda, que Ele quer corrigir eu e você. E a correção é a maior forma de amor que Deus deixou para mim e para ti. É a correção.
Mas ninguém aceita a correção, nem mesmo quando vem de Deus. Por que será? Por que será? Porque a maldade está no coração, como foi falado na palavra, é os pensamentos. Primeira coisa que vai pensar: oh, é o pastor que está falando. Não, é Deus. Ele usa o pastor como uma ferramenta, ele usa o pregador como uma ferramenta, mas quem fala é Deus. Quem fala é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Jesus está na casa desde o começo. Não tem como não sentir a presença de Deus nesse lugar. Desde o começo Ele está falando aqui. Desde louvores, hinos da harpa, Ele está falando em nossos corações. Sabe por quê? Ele está falando em nossos corações? Porque é ali que a gente tem que receber a bondade de Deus. A benignidade do Senhor é nos nossos corações, para que quando a gente abrimos a nossa boca, saia coisas de Deus, não coisa da gente. Aprendamos com o Senhor, para não ser picado por serpente todos os dias. Cada vez que a serpente te picar, que é o adversário, fecha teus olhos e olha para o madeiro, lembra dele. Ei, ele levou tudo com ele. Ele apanhou, ele foi cuspido, foi uma coroa de espinho, ele foi crucificado, ele foi judiado, para que eu e você estivesse aqui hoje. Qual de nós teria a coragem de fazer isso pela humanidade? Mas ele fez, e ele está dizendo: é tempo de arrependimento na noite de hoje. Vai se arrependendo, vai se entendendo com o Senhor. Cada momento Ele vai se aproximar mais. Pode ter certeza que Ele está falando sim comigo e contigo. Essa história de quando o professor na prova fica quieto, isso é na escola. Não é com Deus assim. Não é com Deus. Deus, Ele age diferente. Ele só coloca na prova quem Ele sabe que é aprovado. Porque Ele tem ensinado todos os dias, eu e você. Em todos os cultos tem um ensinamento diferente. É só a gente querer que a gente passa. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus?